Eu estava com saudade aqui desse tempo, desse espaço, dessa plateia, não é? Negócio fechado, eu comecei um negócio fechado indo lá no Urbanova, né? Agora Marketplace, mais chique, né? Eu não sei o que aconteceu, acho que faz um tempo já que eu não venho aqui, acho que a última vez eu não preguei muito bem, mas eu vou voltar. Mas eu vou voltar. Que bom que você decidiu vir aqui, que bom que você decidiu estar aqui essa noite. Eu quero trazer aqui algumas estratégias para você olhar o seu negócio, olhar a sua vida e transformar não só aquilo que você é, aquilo que você representa também. Deus, Ele te colocou aqui neste mundo para transformar. Existe uma diferença muito grande entre ser empresário e ser empreendedor, não é? Ser empreendedor é alguém que nunca está satisfeito com aquele ambiente que ele vê. Um empreendedor, ele é incansável na transformação das coisas que lhe estão confiadas e das coisas que estão à sua volta. Que você não seja apenas um empresário que aposta para receber um retorno, mas um empreendedor que nunca está satisfeito com aquilo que vê, não é? E falando um pouco sobre isso, que eu quero abrir então essa noite, falar de planejamento. Planejamento na plenitude. Né? Eu tenho uma palavra no mundo corporativo que é planejação, né? Ela não é ortográfico não, é um jargão no mundo corporativo que é planejamento com ação. Tem muita gente que tem lindos planos dentro de uma gaveta, em um armário, em algum lugar, planos maravilhosos, mas são só planos. Eles nunca foram colocados em práticas. Eu quero começar esse encontro te fazendo uma pergunta. Seja bastante honesto, não quero que te constranger, mas eu quero que você realmente confesse seu pecado. Quem aqui já fez um planejamento? Amém? Quem aqui colocou o planejamento em ação? Quem aqui chegou até o final desse planejamento? Quem aqui teve sucesso no planejamento? Vai diminuindo, né? Mas amém, e que bom, porque é essa característica dessa ferramenta. Eu vou falar um pouquinho sobre ferramentas, né? E algumas destas ferramentas, elas podem te ajudar, né? Como o meu pai espiritual, eu chamei ele em 2010, eu entreguei a minha vida a Jesus aqui no final de 2009, no dia dos pais de 2010, eu entreguei um presente para ele e eu mandei uma carta também chamando ele de pai. Falei, não sei se você me adotou como filho, mas eu a partir de hoje te adoto como um pai. É porque ele é uma referência. Eu não sei quem são as referências para você, mas você precisa ter algumas referências também no mundo dos negócios. Também pessoas que fazem bons planejamentos. E falando em planejamento, nós não podemos simplesmente falar só de planejamento, mas a plenitude do planejamento. Duas palavras muito importantes, plenitude e planejamento. Plenitude é estado de inteiro, pleno, completo, total. Nós podemos olhar isso, eu gosto de citar muito como o leite. O leite, ele é um produto, né, para abastecimento justamente da população que não deveria consumir, né? Eu não sei você, mas nós como seres humanos, nós somos os únicos animais que consumimos leite depois de adulto, não é? Nós não deveríamos, mas consumimos. E o leite, nós temos três características do leite. Tem o leite integral, o semi-desnatado e o leite desnatado. E às vezes nós, como empresários, como empreendedores, nós também podemos viver essas três características: integral, desnatado ou semi-desnatado. Que você saia daqui dessa noite como um empreendedor integral, pleno, sobre a convicção daquilo que Deus colocou na sua mão. E planejamento, falando sobre plenitude e planejamento. É um conjunto de procedimentos, é um conjunto que é feito para a realização de determinado objetivo. Nós podemos ver em Provérbios, capítulo 8, versos 24, 26 e 30, que fala um pouco sobre a sabedoria, sobre o conhecimento, a sabedoria. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Eu estava em seu lado e eu era o seu arquiteto. Deus, Ele antes de formar o mundo, Ele também fez planejamento.
Eu acredito que você já deve ter lido, né, em Gênesis tem bem descrito como é que foi a sequência de como Deus criou o mundo. E Deus não criou primeiro os animais, porque não havia um habitat para Ele realizar a criação dos animais. Ele não criou o ser humano sem antes Ele criar a alimentação para esse ser humano. E na sua empresa, como é que você tem feito planejamentos? Será que você tem feito planejamentos para aumentar a sua venda, mas você tem olhado a sua produção? Será que a sua produção ela é capaz de produzir e você tem um espaço para estocar? Você tem cliente para comprar? Ou você está simplesmente tentando vender para alguém que você ainda não sabe quem é? Eu vou falar de algumas ferramentas aqui. E uma delas é o pipeline. É um funil, mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas eu preciso que você compreenda que um planejamento para ele ter sucesso, ele não simplesmente pode estar dentro da sua empresa, do seu negócio. Ele precisa estar dentro da tua vida. Como você planejou para vir hoje aqui? Você simplesmente saiu de casa e disse, eu vou para lá. Ou você fez um planejamento de rota, você fez um planejamento de horário de chegada, você fez um planejamento de tempo que você vai ficar aqui. Alguém cuidou das coisas que você deveria estar cuidando quando você talvez esteja aqui? Isso é planejamento. Às vezes a gente faz isso num automático na empresa. Você levanta de manhã, não sei, vamos avaliar a sua vida hoje. Você levantou de manhã e foi para o seu negócio, para o seu trabalho. O que você fez hoje durante o dia? Você organizou o seu trabalho? Teve um planejamento para a execução das coisas que você faz? Ou foi simplesmente, vou entrar na agenda de alguém? Olha para cá, deixa eu dar uma dica importante. Você precisa ter pessoas na sua agenda. Se você não tem ninguém na sua agenda, você vai entrar na agenda de alguém. Todos os dias alguém vai te colocar na agenda dele. E esse alguém é porque escolheu você por algum motivo. E talvez não seja um motivo profissional, talvez não seja um motivo adequado. Então, tenha alguém na sua agenda. Essa é uma primeira dica que eu deixo para você. Use essa ferramenta. Uma agenda de Google ajuda muito a sua vida. Ela organiza a sua vida. Eu e Rose lideramos a igreja da cidade em Guarulhos e temos outras atividades. O paizão não comentou, mas eu também faço gestão administrativa na rede de igrejas da cidade, fora de São José dos Campos. Eu junto com o Yuri e mais algumas pessoas lideramos. E essa semana nós estamos com 3 frentes muito interessantes, juntas, né, pastor Júlio? Ô Jesus, me ajuda. Coordenando, esse final de semana próximo agora, vai inaugurar um novo espaço do Relevância em Alphaville. Nós vamos inaugurar a igreja da cidade em Suzano e nós vamos também inaugurar um novo espaço da igreja da cidade em Resende, juntos, no mesmo final de semana. Agora você imagina, cadeira, som, toda a logística, coisa simples de resolver, não é? Mas junto é complicado. E a gente precisa ter agenda. Então, se você olhar na minha agenda, vai estar escrito que eu estou no Marketplace essa noite. Mas todos os compromissos durante o dia também estão aqui. Eu vejo o que ela vai fazer e hoje na minha agenda, no Marketplace, eu olhei lá que o dela é cor-de-rosa. Aí eu clico lá, o dela está lá, que ela está atendendo uma pessoa hoje na igreja da cidade em Guarulhos. Então ela não pôde vir aqui. Mas eu conheço a agenda dela, ela conhece a minha agenda. Para a gente entrar na agenda de alguém, a gente tem que estar em um espaço. Então, organize a sua vida. Planejamento, ele começa por isso, na organização do tempo. E Deus, ele fez tudo de forma organizada, planejada. O meu dia a dia e o seu dia a dia precisa ser planejado. Eu vim aqui para falar para você sobre organização. Porque nós não vamos conquistar grandes coisas se a gente não se organizar nas pequenas. Ninguém tropeça em montanhas, as pessoas tropeçam em pedras pequenas. E essas pedras pequenas talvez tenham tomado sua energia como empreendedor, como alguém que tem tomado decisões e às vezes sem fazer cálculos de tempo, de recurso, de pessoas. Nós vamos falar de algumas ferramentas aqui. E o mais interessante disso é que não sei se você sabe, mas eu preciso dizer isso para você. Deus confiou a você a gestão das coisas que Ele confiou a você. Isso está na Bíblia.
Em Salmos 115, verso 16, está dizendo assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Aquilo que Deus confiou a você, é só você que vai dar conta, você vai ter que prestar contas. Você vai ter que prestar contas da sua vida, você vai ter que prestar contas da família que Ele te deu, você vai ter que prestar contas dos filhos que Ele te deu, você vai ter que prestar conta dos recursos que Ele te deu. Eu não quero deixar você mais triste, não, mas eu preciso falar. Quanto de juro você deu descarga esse ano? Você simplesmente abriu a privada, jogou o dinheiro, apertou e... esse recurso Deus te deu para você multiplicar e você enterrou. Pegou pesado em você. Eu preciso falar isso para você, porque um dia alguém falou isso para mim. Eu usei cheque especial na minha vida durante 25 anos. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei de quanto recurso eu joguei fora. Eu sei. E eu estou aqui essa noite começando a te alertar sobre isso. Talvez você precise se planejar para investir, planejar para comprar, planejar para gastar. Esse é um dos planejamentos. Os altos céus pertencem ao Senhor nosso Deus, mas a terra Ele confiou a mim e a você. A terra quer dizer todos os recursos que Ele tem confiado. Você não precisa comprar mais uma camisa da Lagartixa. Você não precisa comprar mais um carro zero para impressionar o seu vizinho. Não precisa. Não tem essa necessidade. Tem gente gastando o que não tem para comprar o que não precisa, para agradar quem não conhece. Perdão, é uma palavra dura para você, mas ela faz parte do planejamento. Você vai entender daqui a pouquinho. Você me espera? Você confia em mim? Amém. Eu quero então convidar você a avaliar algo. Deus, hoje a gente olha essas ferramentas, né, de gestão, é muita ferramenta. É ferramenta para planejar, para olhar a medida de tempo, giro de estoque, né, Berna? Curva ABC, não é? A gente tem muitas ferramentas, mas Deus já criou muitas delas. Lá na criação do mundo Ele já usou. Você sabia que Jesus inventou o interruptor 17 séculos antes? Eu vou ler na Bíblia. Mateus 16, 9. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Fala para mim se isso não é um interruptor espiritual. É um interruptor espiritual porque você ligou aqui, ligou lá. Desligou aqui, desligou lá. Isso está falando de oração, isso está falando de sonhos, isso está falando de planejamento. Se você não planejar, como é que você vai ligar lá? Você ligou aqui, liga lá. Desligou aqui, desligou lá. Encerrou um planejamento, encerrou. Começou um ciclo novo, começou. Isso tudo tem uma gestão muito superior àquilo que eu e você estamos vivendo, talvez. Ah, Moacir, eu não olho desse jeito, não olho por esse prisma. Calma que você vai. Não estou aqui para te convencer, quem convence é o Espírito Santo. Eu estou aqui para te dar alguns apontamentos. Quanta coisa fantástica Deus já criou. Mas eu estou aqui para inspirar você olhar para essas coisas lindas que Deus criou. E eu quero falar de um camarada, que talvez seja simples como você, seja alguém que está vivendo uma situação, que já viveu uma situação complicada, como talvez você está vivendo essa noite. Quero falar de um sujeito, ficou muito fácil para eu falar aqui hoje desse cara, porque ontem foi a mensagem inteira sobre isso. Quando o pastor Júlio, lá atrás, quando me convidaram para estar aqui hoje, essa agenda já estava no céu já há muito tempo, e eu falei, poxa, eu vou falar sobre planejamento, vou falar sobre ferramentas, né? Eu gosto disso. E aí eu falei, Senhor, eu vou falar de quem? Olhando para a Bíblia, quem planejou? E aí fui viajando. Eu não sei você, mas eu sou apaixonado por Neemias. Neemias é um grande empreendedor. Neemias é um garçom, que foi promovido a engenheiro e logo depois a governador. Dos bons. E ele estava numa situação caótica, complicada, mas ele decidiu não ficar na situação caótica. Então, eu recomendo a você, são 13 capítulos, livro de Neemias, leia, são 13 capítulos apenas.
São 13 capítulos que podem inspirar muito a sua vida. Quero trazer alguns princípios. Nós vamos ver que Neemias usou ferramentas que nós vemos hoje, lá na época dele. Essas ferramentas já existiam. E eu quero provar para você que essas ferramentas já eram de domínio de um garçom. Por falar em garçom, né, chegou um tempo da minha vida, como o meu currículo foi apresentado aqui, eu na diretoria de um banco, eu contratava, demitia, promovia muitos gerentes. Aí um dia eu entrei em crise, eu me entrevistei. Você já se entrevistou? Eu me entrevistei e eu não me contratava. Eu não me contratava, porque eu tinha um cargo que no mercado não valia nada, era um cargo estratégico para o banco, mas no mercado não tinha valor. O que eu fiz? Dei um downgrade na minha carreira, saí do banco onde eu estava trabalhando há 19 anos, pedi conta, com 2 cargos a menos, para me inserir no mercado, porque eu precisava ter um negócio chamado empregabilidade. Eu não sei você, mas empregabilidade no mercado onde eu vivi, ela é atraída por uma chave: influência. Quem não tem carteira de cliente, quem não tem relacionamento, quem não tem contato, ele não tem valor no mercado. Não tem valor no mercado. E eu, então, me submeti a um downgrade profissional, mas 1 ano e meio depois eu já estava ocupando um nível estratégico igual ao que eu ocupava. Porque eu simplesmente entendi que eu, me analisando, eu não estava com o perfil que eu deveria estar. Agora, olhando para você, dentro da sua carreira, dentro do seu negócio, você já analisou como é que a sua empresa está posicionada? Eu quero abrir um parênteses aqui. Tem um camarada chamado Michael Porter. Ele defende 5 forças para todos nós. 5 forças que vão espremer eu e você, todos os dias. No mundo corporativo, a primeira força são os concorrentes. Seus concorrentes vão te espremer. Segundo, possibilidade de entrada de novos concorrentes vão te espremer. Terceiro, produto substituto vai te espremer. Vou dar um exemplo. Na década de 90, 2 empresas gigantes do mundo do mercado de perfumaria, não vou falar o nome porque não estou ganhando propaganda, não estou ganhando, né, para fazer, estou ganhando para fazer propaganda, mas são 2 gigantes no mundo da perfumaria aqui no Brasil. Elas contrataram diretores de uma para outra. Uma ficava contratando o diretor de outra para saber o que estava acontecendo, estava perdendo o mercado. Sabe por que eles estavam perdendo o mercado? Não é porque o outro estava ganhando o mercado dela, é porque surgiu um negócio chamado DVD, CD e DVD. Então, para que eu vou dar um presente, em vez de eu dar um perfume, eu dou um DVD, dou um CD. Produto substituto tem nada a ver com perfume, mas caiu o faturamento em quase 30% nessas 2 redes durante 4 anos. Um baque, produto substituto, vai te espremer. Outro, seus clientes. Se você está na mão de um cliente só, acho bom você abrir um olho desse tamanho. Fornecedor. E esse fornecedor não é só o cara que te vende material, não. O seu funcionário é um fornecedor. O seu comercial é um fornecedor. Você tem um bom gerente comercial, ele domina os seus clientes, você não tem acesso a esses clientes, só esse comercial tem. Abre o teu olho, porque ele, uma hora, leva os teus clientes e você fica conversando sozinho. Essas pressões, elas vão fazer a sua lucratividade diminuir, apertar. Como eu saio disso? Fácil. O que é que você tem que ninguém tem? Se você não tem nada, é bom você descobrir a sua receita da Coca-Cola. Porque a Coca-Cola inventou um xarope e até hoje ninguém conseguiu copiar. Você precisa ter um seu insuperável. Seu insuperável está no atendimento, seu insuperável está no prazo de entrega, seu insuperável está na qualidade do seu retorno, assistência técnica. Não sei, mas você precisa criar o seu insuperável, coisa que ninguém tem. Clientes vão chegar
Você só vai saber se você tem um insuperável quando o cliente vira para você e fala assim: olha, no concorrente está mais caro, mas eu vou comprar de você. Aí sim, você pode dizer: eu tenho um insuperável. O certificado de insuperável seu é esse. Então, eu quis abrir esse parênteses para chamar a sua atenção. Empresas até hoje se subsistem porque elas têm um insuperável. Que você tenha e descubra qual é o seu insuperável. Preço não deve ser o seu insuperável. Ah, meu produto tem boa qualidade. Está no rumo. Então, atendimento é bom. Está no rumo. Não limite o seu insuperável ao preço. Amém? Então, fecha parênteses. Eu tinha esse problema. Eu reconstruí a minha carreira. Quem aqui é da área comercial? Área comercial, vendas. Quero dar um... Eu estudei 10 anos enogastronomia. Não me julgue. Eu sou enólogo e eu tinha um sonho de montar um bistrô. Não conhecia Jesus. Não que não deva fazê-lo, mas hoje os meus propósitos são outros. Não é? Mas, um dos cursos que eu fiz foi era um restaurante escola. E é um negócio até meio maluco, que todos os donos de restaurantes ou maîtres, eles iam para aquele restaurante escola. O curso eram 2 meses e meio, 3 meses. E as pessoas ocupavam todos os postos naquele restaurante. E os alunos, eles pagavam para estudar naquele restaurante. Não era barato, pagava. E quem preparava a comida eram os próprios alunos. Olha a sacada do dono do camarada. O cara tinha uma escola que ganhava dinheiro ensinando, só que quem cozinhava eram os próprios alunos. Uma das falas dele que me chamou muita atenção e eu gravo até hoje. Ele chegou e falou assim: ó, eu não aceito na minha escola garçom, porque é muito difícil ensinar um garçom a vender. É muito mais fácil ensinar um vendedor a carregar bandeja. Ele falava isso. Eu quero só dar esse exemplo. Ele chegou a dizer: olha, você hoje, vamos fazer um exemplo aqui, Berna, vou pegar você leva sua esposa no restaurante. Ele falou: como que um garçom tem que fazer? Como é a atitude de um bom garçom, um vendedor? Berna chega, ele se assenta e esse garçom chega para o Berna e ele chega dizendo assim: muito boa noite, que bom que você decidiu chegar até este lugar. É um privilégio para nós poder servi-los. Nós temos opção, enquanto você descansa, se assenta, se acomode, nós temos opção de água com gás, sem gás, ou então água saborizada, de morango, limão e abacaxi. Qual desses eu posso trazer para o senhor? Ele não perguntou se o senhor quer beber alguma coisa. A maioria dos garçons pergunta: o quê? Você quer beber alguma coisa? Você tem logo sim ou não. Ele deu alguma prerrogativa. Está implícito você dizer: não quero nada. Mas ele já... Você tem uma opção. O camarada que traz o cardápio é outro. Chega trazendo o cardápio. Olha, aqui está o cardápio. Quero fazer uma sugestão de entrada para você. Nós temos... Qual desses eu posso trazer para você? Você tem a prerrogativa de dizer não, mas ela não está implícita. Não fale não pelos seus clientes. Quando eu trabalhava em banco, teve um dia um desafio. Não sei se você já comprou título de capitalização. Senhor amado, Deus já me perdoou. Não tem coisa mais complicada do que isso. Título de capitalização, não rende nada, dá um mais de dor de cabeça, o gerente vive te enfiando para você comprar. Chegou um belo dia, lançaram um baita do desafio, título de capitalização. Tinha acabado de lançar. A meta da regional era R$2.000 por mês, a soma dos pagamentos, né? R$2.000 por mês. E eu tinha uma visita. Era uma visita que eu estava soltando uma operação, contabilizando uma operação de um investimento em tecnologia que uma empresa daqui de São José dos Campos estava fazendo. E eu fui até essa empresa e tal, e aí cheguei lá e eu, sei lá, dei um estalo, falei: cara, você não quer programar os seus investimentos? Eu vejo que você é um tomador de recursos, você não se programa. Você não quer programar o seu investimento? Você guarda um dinheiro por mês e aí, ao longo dos 60 meses, você pode tocar todo o seu parque tecnológico de computadores onde você atende seus clientes. Tá, mas quanto é por mês? 3.000. Tá, daqui que eu assino. Gente, eu quase caí da cadeira.
Porque eu falei sem acreditar. É 3 mil por mês. Vezes 60, você faz a conta. Não tem correção não, tá, gente? Dizem que tem. Mas amém. Deus é bom. Se você é gerente de banco, Deus abençoe sua vida. Então, o que eu quero dizer a você é que, às vezes, você vai oferecer um produto para o cliente e você já está falando não por ele. Eu vou oferecer mas essa pessoa é muito simples. Eu vou oferecer, Antonieta, um vestido que custa R$2.000. Talvez se você falar 5, ela paga. Não limite preço, não limite, óbvio, não estou dizendo para você extorquir as pessoas, mas exerça um preço justo, mas não fale não pelo seu cliente. Porque às vezes a gente limita o cliente pelo conhecimento que a gente tem. Então, dentro do planejamento, nós temos que olhar além de nós, além de nós, além de nós. Então, vamos falar um pouquinho então sobre plenitude de planejamento. Então, eu quero falar contigo sobre esse camarada chamado Neemias. E para começarmos o planejamento, tudo começa com um sonho ou um problema. Neemias tinha um baita de um problema. O povo estava oprimido em Jerusalém. Eu não vou ler nem discorrer, porque nós vamos ver algumas coisas aqui, mas qual é o maior problema que você tem na sua empresa? Eu quero que você liste. Pega um papelzinho aí. Os 3 maiores problemas que você tem. Lista aí. Vamos fazer um planejamento juntos aqui agora. Juntos. 3 maiores problemas que você tem como profissional liberal, como proprietário de empresa, como empreendedor ou como sonhador. Pode ser um problema ou pode ser um grande sonho. Abrir uma filial, por exemplo. Não sei. Algo que você precisa, quero constituir um negócio. Monta aí, anota aí no seu negócio, anota aí. Você precisa ter algo na sua vida que esteja fervendo. Agora eu quero dar uma dica muito importante para você. Olha para cá. Se você tem um sonho e ele é impossível de se realizar, esse sonho é de Deus. E Ele só está esperando você falar com Ele, para que Ele realize junto com você. Sócios, 50-50. Você vai fazer a sua parte e Ele vai fazer a dele. Deus não vai fazer a sua parte por uma simples razão. Eu e você não conseguimos jamais fazer a parte dele. A parte que nos cabe nós precisamos fazer. Isso eu vejo, isso está na Bíblia. Provérbios 21:31. Arria-se o cavalo no dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Mas para Ele dar a vitória, o teu cavalo tem que estar arriado. O teu cavalo tem que estar arriado. Ele está esperando você arriar o cavalo. Que eu e você façamos a nossa parte, para que Ele faça a dele. Ele está esperando eu e você dar o primeiro passo, para que aí sim Ele vai realizar. Talvez até hoje Ele também não tenha abençoado tanto, porque Ele está esperando você fazer um plano, um planejamento junto com Ele. Fala, Senhor, como é que vai ser? E junto com Ele desenhar esse plano, esse planejamento. Então Neemias capítulo 1 verso 2 vai falar que ele teve, ficou sabendo das coisas que estavam acontecendo em Jerusalém, e ele ficou triste, ele achou que aquilo era muito complicado. Qual é a sua tristeza? Aquilo que tem arrancado teu sono. Eu vou orar no final aqui, que em nome de Jesus você não vai perder mais sono, você vai dormir de noite. Aliás, uma coisa que eu quero declarar sobre a sua vida: você não vai descansar enquanto você tem que trabalhar, e você não vai trabalhar no dia que tem que descansar. Amém? Nossa mente, ela precisa de um tempo de descanso para descarregar aquelas informações que estão no dia a dia, senão não vai. Então, vamos lá. Nós precisamos então avaliar o nosso negócio. Quero falar de uma ferramenta análise SWOT. O nome é bonito, 4 siglas em inglês, que nada mais é do que você medir as suas fortalezas, as suas fraquezas, as suas oportunidades e as suas ameaças. Essa é a análise SWOT. Você precisa saber no que você é forte,
mas você também tem que saber o seu ponto fraco. Você precisa saber as suas oportunidades, mas você precisa conhecer as suas ameaças. Isso precisa estar listado. Vamos ver como Neemias usou essa ferramenta? Pode colocar aí no PowerPoint. Fazendo análise SWOT da decisão de Neemias, de fazer aquilo que ele precisava fazer. O que ele estava enxergando de ponto forte naquela decisão que ele estava tomando? Ele estava olhando que aí, só mais um detalhe, na parte de cima é ambiente interno de você ou da sua empresa. Na parte de baixo é ambiente externo. Não diz respeito a você, diz respeito aos outros. Então, os pontos fortes que Neemias estava enxergando. Jerusalém era a terra prometida, ela fazia parte da terra prometida. Um povo escolhido por Deus. Esse é um ponto forte. Tinha um povo lá, que ele estava dormindo, mas era um povo que foi empoderado por Deus. Terceiro, fortaleza. Jerusalém era uma fortaleza, mas estava com muros todo arrebentado. Qual eram os pontos fracos da questão? Os muros estavam derribados, as portas estavam queimadas, o povo sem esperança. Eu não sei, a sua empresa ela tem isso. Você já mediu ponto fraco e ponto forte? Você precisa saber, porque você vai ter que atuar nos dois. Nós estamos falando de planejamento. Você vai ter que saber o que é bom e o que não é bom na sua empresa. Tem que separar, não pode ser tudo uma coisa só. Oportunidades, ambientes externos, aproveitamento de influência. Neemias tinha uma influência e ele foi usar essa influência. Esse é um ponto, uma oportunidade que ele tinha. Segundo, ele tinha uma questão de que ele podia utilizar essa influência para ter autorizações para acessar a materiais que ele ia usar lá em Jerusalém. E essas eram as oportunidades que ele tinha nas mãos. Quais são as oportunidades que você tem nas suas mãos? E quais eram as ameaças? Nós temos também inimigos, pessoas que não queriam saber de Jerusalém sendo reedificada. E tinha também influências externas negativas. Tinha uns camaradinhos ali que era difícil. Sanbalate, Tobias era difícil com força. Difícil. Então, a análise SWOT, ela vai mostrar o cenário seu, interno, ponto forte, ponto fraco. Na igreja da cidade nós fazemos, na rede de igreja, nós temos, para algumas igrejas já implantado, estas ferramentas que eu vou falar hoje. A gente tem seis frentes, você pode começar a trabalhar com uma. Eu tenho análise SWOT, frequência. Quais são os meus pontos fortes para aumentar a minha frequência? Quais são os meus pontos fracos? Talvez eu esteja numa rua muito difícil de acessar. Talvez eu esteja numa cidade de temporada. Eu tenho que saber, eu preciso medir isso. Quais são as minhas oportunidades externas? As oportunidades, elas podem existir, eu fazer evangelismo lá na praça, eu participar de um grupo de ensino junto às escolas estaduais para levar uma palestra. Isso são oportunidades. Quais são as minhas ameaças? Diversas. Posso ter aí desde leis municipais que dificultam a instalação de templos. Eu tenho um bocado de coisa e eu tenho que saber quais são. E aí eu vou trabalhar a segunda ferramenta que eu quero convidar você a entender um pouco melhor sobre ela. 5W2H. 5W2H. Ou seja, o que, quem, quando, onde, porquê, como e quanto. Você precisa saber isso. Vamos olhar. Não quero ler os textos bíblicos, você vai receber essa mensagem depois, tem ali, você vai receber os PowerPoints. Eu quero concentrar mais sobre a prática mesmo, tá? Na prática. Neemias capítulo 2, verso 11 a 13, ele vai falar da chegada dele em Jerusalém e o que ele fez ali. E vai falar também que as pessoas se mobilizaram para reconstruir o muro de Jerusalém. E como ele utilizou isso? Vamos dar uma olhada como ficaria o 5W2H para aquela atividade que Neemias ia exercer. Ele chegou em Jerusalém. O que? Aliás, antes dele sair, o que ele ia fazer? Ele já não planejou, ele já não olhou lá que ele tinha influência? Bom, então eu vou usar essa influência. Então o que?
Falar com o rei. Eu preciso falar com o rei. O que é falar com o rei? Falar com o rei sobre o quê? Falar com o rei que os muros estavam quebrados, que as portas estavam queimadas, que o povo estava sem esperança. Esse era o quê? Quem? Neemias. Quem é que vai vender? Você vai ter que botar no seu 5W2H, é o nome do camarada. Tem que estar lá. Quem? É a pessoa que vai executar aquela função. Como? No caso de Neemias, como ele se apresentou para o rei, para que o rei pudesse sensibilizar? O rosto triste. Ele estava de rosto triste. Essa foi a opção que ele usou. Quando? Quando ia servir o vinho. No serviço do vinho, ele ia então abordar o rei. Onde? Na sala do rei, na sala do trono. Quanto é? Quantas pessoas? Quanto custa? Quanto tempo? 1 minuto. Aqui foi 1 minuto. E qual é o resultado? O porquê é o resultado esperado. O resultado esperado era a autorização para ir para Jerusalém, cartas para o Senhor das florestas e suprimentos. Está entendendo que o 5W2H aqui, ele vai dizer um bocado de coisa a respeito da sua empresa. Ele vai dar um nome de quem vai fazer, quando vai fazer, quanto custa, como é que você vai fazer. O segundo exemplo, quando ele chegou lá em Jerusalém, o que ele fez? Vistoria nos muros. Olha o 5W2H aqui de novo. Fez a vistoria dos muros. Segunda coisa, quem? Neemias e alguns amigos. Como? A pé e a cavalo. Eu acho que foi jumento. Mas falou de animal, né? A Bíblia fala de um animal. A cavalo ou com um jumento. Quando? À noite. Ele temporalizou aquilo. Foi à noite, não podia ser de dia, porque ele não queria que ninguém visse. Onde? Os muros. Quantas pessoas nesse caso? Quanto tempo? Alguns homens durante a noite. Por quê? Qual é o resultado esperado? Avaliar a situação. Esse é o 5W2H. Mais um, reconstrução dos muros. O quê? Quem? Eliasibe e os sacerdotes. Como? Consagrando e trabalhando. Quando? Imediatamente. Onde? Nos muros. Quanto? Alguns homens. Por quê? Reedificação de parte do muro. E assim sucessivamente. Essas ferramentas vão te dizer quem vai fazer, quanto vai te custar, quando você vai executar. Acho que coisas muito importantes dessa agenda aqui, que eu quero dar uma dica para você de como você vai usar esse 5W2H. Concentre-se no quando. O quando vai formar a tua agenda. No primeiro trimestre de 2020, ok? Agenda, primeiro trimestre de 2020 eu vou ver isso. Quando? Imediatamente. Então imediatamente tem que ser feito. Quando? Dezembro. Quando? 2025. Quando o seu 5W2H tiver um bocado de linha, você vai ter agenda para você fiscalizar aquilo que você planejou. Sabe, uma vez um diretor meu, nós fomos fazer uma visita numa agência bancária no interior do estado do Paraná. Eu estava no Paraná nessa época. Aí nós chegamos lá e o gerente daquela agência bancária cheia de gente. Antigamente o negócio era doido. Agência bancária cheia de gente e procuramos o gerente geral, ele não estava. Onde é que está o gerente geral? Ele está naquela salinha. Aí subimos lá, o gerente geral estava assim, olhando para baixo. Aí nós falamos, o que você está fazendo aí? Ele falou, estou avaliando o baile. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, eu estou avaliando os meus funcionários, como eu vou melhorar o atendimento. Isso é igual um baile, tem hora que você está no meio da galera, você não está vendo quem está disponível para dançar. Aí você tem que subir e avaliar. Fazer um planejamento estratégico é você subir e avaliar a sua empresa. Eu e você precisamos avaliar a nossa vida, a nossa família, o nosso tempo e a nossa empresa. Eu não sei o que você esperava de ver hoje à noite aqui, mas você veio hoje aqui para que algo despertasse em você.
Você precisa ter uma agenda para você planejar o seu negócio. Porque ou você paga agora, ou você paga depois. Ou você planeja, ou você depois vai ficar perdido. Ou você investe tempo, ou você vai perder tempo. Eu investi tempo em planejar, perfeito. Porque senão, se você não planejar, você vai ter que parar para você corrigir uma rota. Você vai ter que parar para apagar incêndios. Dentro do nível corporativo, nós temos 3 níveis de gestão, 3 níveis de execução. Existe o nível estratégico, existe o nível tático e existe o nível operacional. No mundo corporativo, esse cobertor é muito curto. Se você descer do seu posto de planejamento, ou seja, de estratégico, para você ir para o operacional ou então o tático, esse posto de cima não vai ser coberto, ninguém vai fazer. Ou você faz, ou não sai. A maioria das pessoas que eu conheço já tem pó na cadeira do estratégico. Há muito tempo não sobe para o estratégico. Fica no tático e no operacional. No tático e no operacional. Eu não estou dizendo que você está fazendo tudo errado. Não. Eu estou dizendo que você tem uma oportunidade de você recomeçar. Quem aqui se propõe a investir um tempo e fazer esse planejamento? Nós temos 108 dias para terminar o ano. Talvez esse ano de conquista não seja uma conquista de inauguração da sua filial, crescimento do seu negócio, mas fazer um bom plano para 2020 ser o grande ano da sua empresa, grande ano do seu negócio. Eu não sei que decisões que você tomou errado, mas Deus, Ele te convida a você confiar mais nele, a você buscar as estratégias nele, a você buscar os planos dele. Eu gosto muito de Provérbio 3, eu quero ler esse trecho para você. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Entregue, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu não sei, não quero explicar teologicamente isso, eu quero explicar aquilo que Deus ministrou no meu coração e eu vivo isso. Se eu tomei uma decisão errada, eu não deveria ter tomado aquela decisão e eu tomei. Se eu confio nele, Ele vai endireitar os meus caminhos. Tudo começa na confiança do que Ele tem sido para mim. Se era para eu ter ido para a direita e eu não prestei muita atenção e eu fui para a esquerda, eu confiando nele, Ele me traz de volta para a direita. Que nessa noite você saia daqui com a convicção de que Deus, Ele precisa ser o seu norte, Ele precisa ser aquele que você confia nele, e você vai entregar a sua empresa a Ele, o seu posto a Ele, o seu cargo a Ele. É você chegar de manhãzinha, puxar a cadeira e falar: Senhor, se assenta nela primeiro, porque eu ultimamente não tenho tomado boas decisões, e contigo eu sei que eu vou tomar boas decisões. Confia nele, independente do que você está passando, querido, independente do que você está passando. Talvez você esteja passando por um processo. Uma lagarta, para se transformar numa borboleta, ela não precisa de um milagre, ela precisa de um processo. Uma mãe, quando está grávida, ela não precisa de um milagre para dar à luz um bebê, ela precisa de um processo. Aquele bebê precisa crescer, precisa chegar a hora e ele nascer. A sua empresa, para ser próspera, ela precisa de um processo. 3 letras queimam meu coração: Deus, pessoas e processos. DPP. Quero convidar você a ficar em pé, se você puder. Nós já estamos encerrando.
Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. As coisas não mudaram na sua empresa porque falta fé. A Bíblia está dizendo que eu e você podemos pedir. Aumenta a fé. Lucas 17:5. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Então você pode pedir para Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Está faltando sabedoria? Tiago, ele traz para mim e para você: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos lhe dará livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Eu não vim hoje aqui para te dar alimento, para te alimentar. Eu vim aqui para abrir teu apetite. Apetite por Deus, apetite pelo teu negócio, apetite pelas pessoas que Deus confiou a você. Talvez você hoje olha, é só você, a sua esposa, ou é só você. Mas se você olhar daqui a um tempo, quantas famílias vão depender da sua empresa, você não faz ideia. Entre você que é hoje e aquele que você será um grande empreendedor, tem você. Tem você. E Deus, eu acredito que Ele jamais vai chegar para mim e para você e vai dizer: nossa, você teve muita fé. Você teve fé demais. É muita fé, exagerou na fé. Não. Ele ama quem tem fé. Ele ama quem tem fé.